Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências, tema 44, Novo Céu e Nova Terra. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Fique comigo, meu Deus, faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas de todas as nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Novo céu e nova terra. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Exatamente em todos a era histórica da Bíblia, da palavra de Deus, todos os profetas, aquelas pessoas que não foram profetas, mas foram servos de Deus, que Deus transmitiu a mensagem, ficaram sabendo da boa nova, revelaram a boa nova para as pessoas. E os discípulos, que não foram profetas, mas foram servos, eles continuaram a caminhada que Jesus fez por 3 anos e meio e revelava a palavra. Mas e, e foram também avisados do que aconteceria. Deus não esconde nada, fora as coisas que são de Deus. Igual em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, que fala, tem as coisas que é guardada para Deus, mas o que eles revelam para nós é aquilo ali. E o que Deus tem certamente guardado é o dia e a hora da volta de Jesus, do nosso Salvador, a segunda vinda, nos ares. Jesus, quando estava aqui na terra, falou: eu não sei, nem os anjos que estão no céu sabem, mas somente o meu Pai. Hoje ele sabe que quando ele estava aqui na terra, ele estava como forma humana, e hoje ele está na forma celestial. Por isso que ele deve saber. João capítulo 14, versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quer dizer, olha que promessa maravilhosa, que promessa de encher os nossos olhos de todas as pessoas. Se não houvessem ímpios, se não houvesse, se só houvessem pessoas boas no mundo, de ler uma, uma passagem do Evangelho falando, lendo essas palavras, de encher os nossos olhos. Que promessa maravilhosa! Mas, infelizmente, o que eu falei está inverso, né? Tem ímpios, tem pessoas que não estão nem aí para a palavra. Cada vez mais as pessoas se afastando da palavra de Deus. Então, quer dizer, mesmo assim ainda, para quem é de Deus, para quem lê a Bíblia, sabe das profecias, transmite as profecias, quer proclamar a palavra de Deus, é de encher os olhos. Isaías capítulo 45, verso 18. Formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou.
vazia, mas formou para que fosse habitada. Exatamente. Quando Deus fez os céus e a terra era vaziozinha, era um deserto. É como se fosse o deserto, né? Que Moisés passou, saiu do Egito para ir a Midian. Não tem ninguém, não tem nenhuma casa estabelecida, nenhuma pessoa, deserto total. E, e Deus, né, junto com seu Filho Jesus Cristo, estabeleceu todas as coisas. O Lar Adventista, página 540. Deus criou a terra para ser habitada por seres santos e felizes, e esse propósito será cumprido quando, renovada pelo poder de Deus e liberta do pecado e da tristeza, ela se tornar o eterno lar dos remidos. Exatamente. Certinha Ellen Goldwhite, que escreveu isso, inspirada por Deus. E isso seria o plano de Deus para a criação da terra, dos céus e da terra. Mas com o pecado de Adão e Eva, o pecado não começou ali com Adão e Eva. O pecado começou lá em cima já, lá nos céus, com a batalha entre o bem e o mal. Ali começou o pecado. E se desencadeou para mais situações. Então, o começo de tudo foi lá no céu, com a rebelião de Satanás. Mas o plano de Deus era já formar uma família aqui na terra, para que Adão, quando ele formou Adão, qual era o plano de Deus? Seguir aqui na terra, Adão seguir aqui na terra os passos de Jesus, de ele guiar o povo para uma habitação eterna. Só que Adão e Eva pecaram e o mal entrou no mundo. O pecado. Salmos capítulo 37, verso 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Exatamente, aqueles que aceitarem a Jesus em sua vida, aceitarem a plenitude das coisas, guardar o Evangelho, e ter Jesus Cristo em sua vida, e aceitar o selo de Deus, que é o sábado do Senhor, o dia que estou fazendo esse vídeo. É o dia do Senhor, o sábado. E não aceitar o selo da besta, que é o domingo. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana. Eu falei assim, no dia que o mundo, as pessoas, saberem que o mundo é feito entre o bem e o mal, e que é feito de adoração, não ficar brincando, você é cristão, mas eu vou continuar pecando. Eu vou ser ímpio e vou invocar os seres do mal lá, que estão junto com Satanás, que eu não vou falar o nome aqui. E cantores, atrizes, pessoas ao mundo aqui, ficam invocando e não sabem o perigo que é. Até mesmo os bruxos que mexem com essas coisas não invocam. E eu falei para o meu amigo, no dia que as pessoas saberem que o mundo é feito de adoração, eu acho que o mundo um pouco vai melhorar. Que não é para ficar brincando. É sério o negócio. É sério o assunto. E
palavra está dizendo: os justos herdarão a terra. Aquelas pessoas fiéis aos mandamentos de Deus. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 60. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecerá uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos em silêncio solene olhávamos a nuvem, que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo. Exatamente, é essa visão que vamos ter. Aqueles que aceitarem o selo de Deus vai ter com a segunda vinda. Todos vão ver. Mas vai ter pessoas que vão fugir, que não vão olhar para aquela cena. Vão se esconder nas rochas. É igual o Apocalipse 6 fala: escondei-vos de nós, aquele que está cheio de ira. E quem pode suster-se? Quer dizer, quem pode vencê-lo? E os ímpios, eles vão se esconder. Por isso que todos vão ver a segunda volta de Jesus, mas aqueles que aceitarem o selo de Deus vão ver com alegria, e os que não aceitarem vão ver com espanto. Continuando, o arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto ao redor dela se achava 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo. Em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo que profundamente penetravam seus filhos. Mateus capítulo 24, versos 24 e 27. O Evangelho o capítulo do Evangelho de profecia dentro do Evangelho. É o capítulo 24 de Mateus. A profecia dentro do Evangelho. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tem muitos que fazem pregações só com Mateus 24. E dá, porque é o capítulo da profecia. É o capítulo do Evangelho que fala de profecia. E eu vou fazer aqui no meu canal. De Mateus 24. Será especial. O grande conflito na página 625. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente. Está vendo o que ela falou aqui? Será conhecida universalmente. Todos vão ver. Apocalipse capítulo 1, verso 7 fala: todo olho o verá. Não tem aquele que as igrejas evangélicas estão pregando que verá um momento da tribulação, que será 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de tribulação. E nesses 3 anos e meio de paz, Jesus virá como um ladrão. E eles distorcem essa profecia, que Jesus falou que vem como um ladrão, e fala que ele virá nos primeiros 3 anos e meio e levará a igreja. E os que ficarem aqui na terra terá um momento de arrependimento com esse acontecimento. Mentira! Todos vão passar pela tribulação. Todos vão passar pela grande tribulação. Vão passar por grande tribulação como nunca houve. Todos vão passar quando fechar-se a porta da graça. Os que estiverem salvos em Cristo e os que estiverem perdidos. Ímpios que aceitaram o selo da besta
Então, quer dizer, não vem com essa profecia distorcida que as igrejas evangélicas vêm, porque eles pegam o da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que fala que Jesus ia fazer uma aliança de uma semana com os judeus. E uma semana em profecia são 7 anos. E eles pegaram dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que já se cumpriram, para falar do futuro. Errado. Ali, da profecia das 2.300 tardes e manhãs, já aconteceu, já fechou-se ali, já cumpriu. E a tribulação agora no futuro, todos vão passar. Ela continua, testemunhada pelo mundo inteiro. Exatamente. Errados os evangélicos que batem na Igreja Católica, mas dá uma pisa na Igreja Católica, falando das imagens que eles adoram, mas estão, é como se diz assim, de dia humilha a Igreja Católica e de noite abraça a Igreja Católica, porque estão guardando o mesmo dia da Igreja Católica, o domingo. O grande conflito na página 550. Aos seres eles, os justos, chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento de que estavam a cair sobre o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação. Exatamente, será uma alegria. E eu, se eu estiver salvo, eu estarei dentro de um cemitério, mas não morto, vivo, para verem os mortos ressuscitarem. Será um evento fantástico, maravilhoso. E eu, vendo toda aquela cena, teve pessoas que chamaram eu de louco, mas louco esperançoso. Louco para ver maravilhas do poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Quer dizer, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntio que aonde está a morte e o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Que falaram que Jesus não venceu a morte. Muitos falam, distorcem essa coisa. Claro que Jesus morreu e ressuscitou vencendo a morte. O grande conflito na página 644 e 645. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme seu corpo glorioso, as formas mortais corruptíveis destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os redimidos refletem a imagem de seu Senhor. Exatamente. Por isso que os católicos, os evangélicos detestam o livro do Grande Conflito. É o livro mais rejeitado do mundo. E ninguém quer ler, mas está a verdade. E o mundo é contra a verdade. O mundo prefere mentiras. Está cheio de mentiras. E a mentira não gosta da verdade. Essa é a minha opinião. Eles odeiam o livro Grande Conflito. Por que será? No livro Desejado de Todas as Nações, página 804, talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados desta vida,
mortal ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade. Quer dizer, o salvo, ele será mudado. Até quem é velho será novo, mas o seu nome estará ali. A sua identidade estará ali. Como se diz, não muda. Na página 804, talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados. Acho que é o mesmo, né? 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Então conhecerei como também sou conhecido. Exatamente. Maranata, o Senhor vem. Página 299. Nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, se bem que não as mesmas partículas de matéria ou substância material que foram para a sepultura. As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o homem. O espírito, o caráter do homem voltam a Deus para ser preservado. Na ressurreição, toda pessoa terá o seu próprio caráter. Exatamente. No livro Espiritual Gifts, volume 3, na página 34, todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que estava em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado o contraste com o povo das gerações posteriores. Basta este aspecto para revelar a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor de eterna juventude. Exatamente, quem é velho se torna jovem e voltam para a parte da juventude. Continua, tinha mais de 2 vezes a altura dos homens de hoje. Adão era alto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Paulo escreveu isso para a igreja de Coríntio e também escreveu para a igreja de Tessalônica, para os Tessalonicenses. Essa afirmação, né, que os justos abrirão, vai ser um agir de abrir os olhos. Na página 645 do Grande Conflito, a voz de Deus, eles foram glorificados. Agora tornam-se imortais. Está vendo, o povo de Deus? Se tornam imortais. Somos mortais. Aquelas pessoas que falam que são imortais é mentira. Todas as pessoas desse mundo são mortais. E depois de ser glorificado, se torna imortais, mas com o poder de Deus, e não sendo o poder de Deus. Isso de a pessoa falar que é imortal é coisa de espiritismo. E com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. E esse engano do espiritismo terá na grande tribulação. Ah lá, que eu falei que Paulo escreveu também para a igreja de Tessalônica. Está aí o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 17 e 18. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 259 e 260. Ao surgirem os pequenos, imortais de seu leito poento, imediatamente seguirão o caminho, voando para os braços maternos. Encontrar-se-ão para nunca mais se separarem. Muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Em vão nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe.
Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Por que muitos não terão mãe? Porque, igual eu falei, o mundo é feito de adoração. E os que escolheram ficar na parte de Deus, aceitaram Jesus em sua vida, vão ter vida eterna. Mesmo na sepultura, a pessoa aceitou a Jesus, aceitou a vida eterna. Agora, os que morreram, antes de morrerem, escolheu ser ímpio, e o filho dessa mãe escolheu Jesus. E vai ressuscitar sem a mãe. É isso que Ellen Goldwhite está falando aqui. Que os filhos, tem filhos que não terão mãe, mas vão ser consolados na árvore da vida. Vão ficar naquela parte. Povo de Deus, infelizmente, eu queria que fosse ao contrário. Todos com pai e mãe ali junto, não só aqui na terra, mas no céu também. Mas não é assim, infelizmente. Grande conflito na página 645. De cada lado do carro de nuvens existem asas, e debaixo deles se acham rodas vivas. E ao mover o carro para cima, as rodas clamam, Santo! E as asas movendo-se clamam, Santo! É o cortejo de anjos clama, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos bradam, Aleluia! Enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quer dizer, todos os anjos, miríades e miríades e milhares de milhares, como está em Daniel capítulo 7. Ele viu a visão do julgamento, que começaria em 1844. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Mas esse versículo aqui é o fechamento da porta da graça. Não é a volta de Jesus aqui. É ainda o fechamento da porta da graça. Eu quis pôr esse texto aqui, eu poderia não pôr, mas eu pus para explicar para aquelas pessoas que distorcem a profecia. Eu fiz por esse detalhe, de que as pessoas que distorcem a profecia e ficam mentindo para você, basta você saber agora, eu já fiz aqui no meu canal sobre Apocalipse 8. E mostrei a verdade. E agora estou mostrando de novo. Que eu não faço canal aqui para mostrar mentiras, e sim a verdade. Se fosse para mostrar mentira, eu não faria. E é o fechamento da porta da graça, porque candeia. Se você ler o Apocalipse 8, candeia para as 7 trombetas. É o fechamento da porta da graça aqui. Não é a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Aqui está eu coloquei isso também para explicar para vocês coisa profético. Um dia em profecia é um ano. 24 horas, 12 meses. 12 horas, 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, 1 mês. 1 hora, 2 semanas. Meia hora, 1 semana. Mas é apenas uma tabela profética. Vida e Ensinos, página 59. Todos nós entrarmos juntos na nuvem. Estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Exatamente, mas não será em Apocalipse 8:1.
e sim será no Apocalipse 21, que ali está falando da vinda do Salvador. Nada de Apocalipse 8:1, é o fechamento da porta da graça. E Daniel capítulo 12, verso 1, também é o fechamento. No grande conflito na página 645 e 646. Quer dizer, não é apenas a sociedade secreta que esconde verdades de você, que engoliram a verdade. As igrejas também estão fazendo com os fiéis a mesma coisa, escondendo a verdade. E eu estou aqui para desmascará-los. Estou aqui para mostrar a verdade, até que eles acabem com meu canal. Antes de entrarem na cidade de Deus, o Salvador concede a seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As fileiras resplandecentes são dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro, em redor de seu rei, que se ergue majestosamente muito acima dos santos e anjos e cujo rosto irradia benigno amor a todos. Maranata, o Senhor vem, páginas 307 e 308. Vi então o inumerável exército de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas com nomes escritos, uma para cada santo. Pedindo Jesus as coroas, aos anjos apresentaram-se-nas a ele. O grande conflito na página 645, sobre a cabeça dos vencedores. Jesus com sua própria destra põe a coroa da glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu novo nome. Apocalipse 2, verso 17. Continua, e a inscrição Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. No livro Vidas e Ensinos, volume 50, página 59, deu-nos as harpas de ouro e de palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa. No livro Minha Consagração Hoje, na página 357, lá estarão as crianças, nunca terão lutas nem discórdias. Seu amor será ardente e santo. Também terão na cabeça uma coroa de ouro e uma harpa nas mãos de seus rostinhos que aqui vemos, tantas vezes atribulados e perturbados. Irradiarão santa alegria, expressarão de sua perfeita liberdade e felicidade. Hoje você estando em liberdade, mesmo vivendo num mundo pecaminoso, você estando em liberdade, não é gostoso? De você, de não estar em prisão, junto com bandidos, malfeitores e de pessoas más? Não é gostoso a liberdade? Imagine uma liberdade lá no céu, de nunca mais haver pecado, choro, tristeza, nada, e só alegria. Maranata, o Senhor vem, nas páginas 307 e 308. Os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom, e então todas as vozes se alcançaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos deslizaram habilmente sobre as cordas da harpa, originando uma música melodiosa, com acordes abundantes e perfeitos. No livro Vidas e Ensinos, páginas 59 e 60, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. No grande conflito, na página 646, Jesus abre amplamente as portas de pérolas e as nações que observavam a verdade entram.
Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então, aquela voz mais harmoniosa do que qualquer música que tenha soado já aos ouvidos mortais é ouvida dizer: vosso conflito está terminado. Na página 646, Jesus abre amplamente as portas de pérolas, e as nações que observavam a verdade entram. Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua... É a mesma coisa, né? Peraí. Mateus 25:34. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Exatamente. Grande conflito na página 647. Reunindo eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração aos contemplarem os que ganharam para Cristo, e verem que ganhou a outros, este ainda outros todos trazidos para o porto de descanso. Na página 647 fala: o primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça, o ser que ele criou e pecou contra o seu Criador, e por cujo pecado os sinais de crucificação aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão aos sinais dos cruéis escravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando... Apocalipse, capítulo 5, verso 12. Digno é o cordeiro que foi morto. Exatamente. Grande conflito nas páginas 648 e 649. Em arrebatamento de alegria, contempla as árvores que já foram o seu deleite. As mesmas árvores cujo fruto ele próprio colherá nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratará, as mesmas flores que com tanto prazer cuidará. Seu espírito apreende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando fora dele banido. Exatamente, muitos falam isso, que o primeiro Éden não é nem a imagem do segundo, que está perfeito. Livro Patriarcas e Profetas, na página 62. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo, e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantará o Éden retirou da terra. Mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, Apocalipse capítulo 21, verso 1, será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. Aí continua na página 662. O Salvador o leva à árvore da vida, apoia um fruto glorioso e manda-o comer. Olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada. No paraíso de Deus, lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus. E caindo seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa um cântico triunfante. Digno, digno, digno é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, verso 12. Que foi morto e reviveu. Apocalipse capítulo 2, verso 8. Patriarcas e Profetas, na página 62. A família de Adão associa-se ao cântico e lança suas coroas aos pés do Salvador, incluindo-se perante ele em adoração. Essa reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao assentar Jesus ao céu, depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura por todos os que crescem em seu nome. Contemplam agora a obra da redenção completa. Unem as vozes do cântico de louvor. Olha o que Ellen Goldwhite escreveu aqui, ó. Os anjos choraram quando a queda de Adão e Eva.
É a mesma coisa quando Jesus estava no jardim Getsêmani. Os anjos ficaram aguardando a decisão de Jesus de se entregar aos fariseus, de morrer por nossos pecados. Ele devia de cumprir a promessa, de cumprir a missão. E eles ficaram na expectativa lá no céu. E quando fechar-se a porta da graça, eles vão estar na expectativa de ter muitas pessoas salvas. No livro Primeiros Escritos, na página 17, ali vimos a árvore da vida e do trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco de árvore, e do outro lado outros ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto esplêndido tinha um aspecto de ouro, de mistura com prata. Apocalipse capítulo 22, versos 1 e 3. E me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dá-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. No livro Maranata, o Senhor vem, 307 e 308. Vi então Jesus levando o seu povo à árvore da vida. Na árvore da vida havia belíssimos frutos do qual os santos poderiam participar livremente. Na cidade havia um trono gloriosíssimo, do que provinha um rio puro de água da vida, claro como o cristal. Em cada lado desse rio estava a árvore da vida, e nas margens do rio haviam outras belas árvores, produzindo fruto que era bom para alimento. O grande conflito na página 645, restabelecidos a árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido. Os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos, e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do nosso Senhor Deus, refletindo no espírito, alma e corpo a imagem perfeita de seu Senhor. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, nas páginas 259 e 260. Muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Em vão nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Livro Educação, página 302. Nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá oportunidade para a tentação. Não haverá ali tentador, nem possibilidade para o mal. Todos os caracteres resistirão à prova do mal, e nenhum será jamais suscetível ao seu poder. Exatamente. Não terá mais a serpente que era Satanás para invocar ninguém mais a pecar. No livro Primeiros Escritos, na página 17, vi ali casas belíssimas que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas marchetadas de pérolas preciosas, muitos agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos estarem nas casas.
tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo do ao lado das casas. Livro Educação, na página 307. Ali conheceremos como também somos conhecidos. Ali o amor e simpatia que Deus plantou na pessoa encontrarão o mais verdadeiro e suave exercício. A pura comunhão com seres santos, a vida social harmoniosa com os santos anjos e com os fiéis de todos os tempos. A santa associação que reúne toda a família nos céus e na terra. Efésios capítulo 3, verso 15. Tudo fará parte da experiência da eternidade. Primeiros escritos na página 217. O sábado foi instituído no Éden, antes da queda, e foi observado por Adão e Eva e toda a multidão celestial. Deus repousou no sétimo dia, e abençoou e santificou. E eu vi que o sábado nunca será anulado. Antes, por toda a eternidade, os santos remidos e toda a multidão celestial observarão em honra ao grande Criador. Olha só, para os distorcidos, para os incrédulos que distorcem a palavra, o sábado não foi abolido na cruz. O sábado existe e sempre existirá. E como dia do Senhor, que ele santificou, e não o domingo. E muitos dizem, Deus estabeleceu o sábado para os judeus. No Éden só tinha Adão e Eva. Não tinha nenhum judeu. E o sábado já existia no mandamento. Ímpios, fariseus, os fariseus da nova era que distorcem a palavra. Isaías 66, verso 22 e 23. Porque como os novos céus e uma nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, e desde um sábado até o outro irá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. É como os dias de hoje. Vocês morarão nas suas casas que vocês fizerem, né? Os salvos fazerão a sua casa com uma alegria. E todo sábado é como você sai da sua casa para ir à igreja. Será igual. Você sairá de sua casa e vai lá no santuário de Deus, que vai adorar a Deus de um sábado a outro. O grande conflito na página 674 e 675. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Exatamente, Paulo não fala. Nem olhos viram o que Deus tem preparado para os salvos. Nem ouviram da maravilha que será preparada. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. No livro Theorgische Scriptur, em outubro de 1852, o leão que aqui tanto precisamos respeitar e temer, deitar-se-á então como cordeiro, e tudo na nova terra será paz e harmonia. As árvores da nova terra serão retas e altaneiras, sem deformidades. Os santos trangerão as harpas de ouro e cantarão do amor redentor, entoando melodias a Deus. Suas antigas provas e sofrimentos nesse mundo serão esquecidos e dissiparão entre as glórias da nova terra. No livro Teachings of Times, 8 de abril de 1889. Se pudéssemos ter o mesmo que só uma visão da cidade celestial, nunca mais desejaríamos morar outra vez na terra. No livro Lar Adventista, na página 545, deixemos que de tudo é belo em nosso lar terrestre. Nos lembre o rio de cristal, e os campos verdejantes, as árvores farfalhantes e as fontes vivas.
a cidade resplandecente e os cantores vestidos de vestes brancas e de nosso lar celestial. Aquele mundo de beleza que nenhum artista pode pintar, nenhuma língua mortal descrever. Continuando, na nova terra renovada, os remidos imparciam-se em ocupações e prazeres, que levaram felicidade a Adão e Eva. No início será vivida e a vida edênica, a vida no jardim e no campo. Isaías 65, versos 21 e 22. Edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, nem plantarão para que os outros comam, porque os dias de meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos. Exatamente. No livro Educação, na página 307, haverá ali músicas e cânticos que ouvidos mortais jamais ouviram, nem o espírito humano concebeu, com exceção dos que em visões de Deus se têm revelado. Os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, Salmos capítulo 87, verso 7. Alcançarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, Isaías capítulo 24, verso 14. No livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 45, foi-me mostrada a perfeita ordem do céu, e senti-me arrebatada ao escutar a música perfeita, que ali há. Depois de sair da visão, o cântico aqui me soou muito áspero e dissonante. A um anjo que dirige sempre, o qual toca primeiro a harpa, e a fim de dar o tom depois de todos se juntam na majestosa e perfeita música do céu. Ela é indescritível, é melodia celestial, divina, enquanto cada semblante reflete a imagem de Jesus, irradiando glória indizível. No livro Educação, na página 305, todo remido compreenderá a atuação dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com o anjo do que foi o seu guardador desde os seus primeiros momentos, que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia do perigo, que o protegeu no vale da sombra da morte, que assinalou o seu lugar de repouso, que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição. Grande conflito na página 677. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos do céu, remidos de Deus, livres da mortalidade. Alcançarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana, e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com diesel deleite, os filhos da terra entraram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Grande conflito na página 660 e 661. Durante os 1000 anos entram a primeira e a segunda ressurreição. Ocorrerá o julgamento dos ímpios. Exatamente. Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 6. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Os santos hão de julgar o mundo, havemos de julgar os anjos. Grande conflito nas páginas 657, 659 e 660. Aqui haverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Quer dizer, eles vão ficar aqui na terra sem atentar ninguém. Essa é a prisão de Satanás. Ele é espírito, não pode ser preso por correntes, mas preso aqui na terra, ele e seus anjos, para não atentarem ninguém. Ele vai ver a cidade destruída, os ímpios mortos ali no chão, com a vinda do Salvador. E, por 1000 anos, assistirá à cena de destruição que ele causou. Aqui estará ele circunscrito, para vaguear sem rumo sobre a revolvida superfície da terra, e para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus.
Apocalipse capítulo 20, verso 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. No livro Espiritual Gifts, volume 3, nas páginas 83 e 84, no fim dos 1000 anos, Jesus, o Rei da Glória, desce da Cidade Santa, vestido de glória como um relâmpago, sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo monte no qual ele ascendeu, após a sua ressurreição. Quando seus pés tocam a montanha, ela se reparte e se transforma numa grande planície, preparada para receber a santa cidade, que incluiu o paraíso de Deus, o jardim do Éden. Apocalipse 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Espiritual Gifs, volume 1, página 214. Então Jesus, em terrível e imponente majestade, chama os ímpios mortos, e eles ressuscitam com as mesmas fraquezas e corpos doentios, como morreram. Que espetáculo, que cena impressionante! Na primeira ressurreição todos saem revestidos de um vigor imortal, mas na segunda as marcas do pecado são visíveis em todos. O ímpio morreu sem braço, ele vai ressuscitar sem braço. Morreu com manchas no corpo, com manchas do corpo ressuscitará. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, cujo o número é como a areia do mar, desde Caim. Toda essa era, desde Caim até o último ímpio, é como a areia do mar, para se ajuntarem em batalha. O grande conflito na página 663. Contudo, fiel é a sua astúcia original. Ele não se reconhece como Satanás. Prender-se o príncipe que é legítimo dono do mundo, é cuja herança que foi dele ilicitamente extorquida. Representa-se a si mesmo ante seus súbitos iludidos, assegurando-lhes seu poder e os tirou da sepultura, e que ele está prestes a resgatá-los dos mais cruel tirania. Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus. Mas não vai conseguir. Finalmente é dada a ordem de avançar. O inumerável exército se põe em movimento. Exército tal como nunca foi constituído por conquistadores terrestres, tal como jamais poderiam igualar as forças combinadas de todas as eras, desde a guerra existisse sobre a terra. Exatamente nenhum exército se compara com exército no dia da peleja. O grande conflito na página 664. Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da terra, quebrada e desigual, em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, estão fechadas as portas da Nova Jerusalém, e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando para o assalto. Agora Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos. Muitos acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono, alto e sublime. Sobre este trono assenta-se o Filho de Deus. Em redor dele estão os súditos de seu reino. O poder e a majestade de Cristo numa língua os pode descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai eterno envolve seu Filho. Agora... No resplendor de sua presença, enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu brilho. Na presença dos habitantes da terra e do céu, reunidos, é efetuada a coroação final do Filho de Deus. Como que extaviados os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram. Testemunham um irromper de admiração, júbilo e adoração por parte dos salvos. E, ao propagar-se a onda de melodia pelas multidões fora da cidade, todos juntos exclamam:
Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse capítulo 15, verso 3. E prostrando-se adoram o princípio da vida, à vista de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro, tanto os que são fiéis como os rebeldes, de comum acordo declara. Apocalipse capítulo 15, verso 3. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Satanás se vê numa rebelião voluntária e inabilitou para o céu. Adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza e paz, harmonia do céu lhe seriam uma suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e a justiça de Deus silenciaram. Agora, a culpa que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Romanos capítulo 14, verso 1. Todo joelho se dobrará em mim, e toda língua confessará a Deus. Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. E vi um grande trono branco, que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu para a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido, veem exatamente onde seus pés se desviaram, do caminho da pureza e santidade, precisamente até onde do orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. Ninguém há de peleitar sua causa. Estão sem desculpa, e a sentença de morte será eterna e pronunciada contra eles. Todos veem que sua exclusão do céu é justa. Por sua vida declaram: não queremos que este Jesus reine sobre nós. História da Redenção, páginas dos 427 e 428. Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo, cheio de delírio, decide-se a não capitular no grande conflito. É chegado o tempo para a última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria, incitando que os manda a batalha imediata, mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu à rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo ódio a Deus, o qual inspira Satanás, mas veem que seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra Jeová. E agora, investido da majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra o seu governo, e executa a justiça sobre aqueles que transgridem sua lei e oprimem seu povo. Provérbios capítulo 11, verso 31. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Malaquias capítulo 4, verso 1. São como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações, tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás. Eles têm de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou, depois que parecerem os que neles, pelos seus enganos, caíram dele e ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras aos ímpios são finalmente destruídos. Raiz e ramos, Satanás a raiz, seus seguidores os ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra contemplando-o declaram a justiça de Jeová.
Apocalipse capítulo 20, verso 6. Enquanto a terra está envolta nos fogos da vingança de Deus, os justos habitam em segurança na cidade santa, sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, e a segunda morte não tem poder. Salmos 84, verso 11. E ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo tanto sol como escudo. O fogo que consome os ímpios purifica a terra, todo vestígio de maldição é removido, nenhum enfermo arder eternamente, conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucificação. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e os pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Esse foi então, povo de Deus, a palestra Fé, Vida e Evidências. Tema de hoje, novo céu e uma nova terra. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!